Domingo, dia 27 de novembro. Vermes imortais? Bom, antes de nós começarmos as nossas leituras dos textos escritos pela irmã Ellen G. White, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês para contextualizar aqui o primeiro texto que nós vamos ler. Então, o primeiro texto da Bíblia que nós vamos ler está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 20, do verso 5 até o 9, e diz o seguinte para nós: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Sobre o que está sendo falado aqui? Quando Jesus volta, nós já vimos que os mortos ressuscitam, não é? Mas não são todos os mortos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e também 1 Coríntios, capítulo 15, vai falar que os mortos em Cristo ressuscitam quando Cristo volta, não é? Nas nuvens dos céus. E aqui Apocalipse, capítulo 20, no verso 5, está dizendo que o restante dos mortos, as outras pessoas que morreram e não aceitaram a Cristo como seu Salvador, não ressuscitam até que se completem os 1000 anos. Então, agora nós temos esse contexto, né? E a primeira ressurreição é, então, aquela que acontece na volta de Jesus. E o texto continua dizendo assim, vou ler agora o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E agora o verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, depois dos 1000 anos, o que acontece? Aqueles ímpios, as pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, elas ressuscitam e Satanás sai enganando essas pessoas, não é? E preparando elas para fazer uma guerra contra quem? Se você for ler o capítulo 21, você vai ver que a cidade santa, ela desce do céu e vem para se estabelecer aqui neste mundo. Então, Satanás ele vai tentar invadir a cidade santa que desceu do céu. E agora, vamos ler aqui o verso 9 do capítulo 20 de Apocalipse. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Vejam só. Desceu fogo do céu e consumiu as pessoas, os ímpios que ressuscitaram na segunda ressurreição. E junto com Satanás eles tentaram ali cercar a cidade santa, a nova Jerusalém que desceu do céu, não é? Tendo este contexto em mente, vamos ler aqui o que a irmã White escreveu no livro Primeiros Escritos. Com Satanás à sua frente, a multidão se põe em movimento. Reis e guerreiros seguem imediatamente após Satanás e as multidões vêm a seguir em companhias. Cada companhia tem seu dirigente e é observada a ordem, enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade. Jesus fecha as portas da cidade e esse vasto exército a cerca. E dispõe-se para a batalha, esperando um conflito terrível. Satanás precipita-se para o meio de seus seguidores e procura instigar a multidão à atividade. Mas fogo de Deus, procedente do céu, derrama-se sobre eles e os grandes homens, os homens poderosos, nobres, pobres e miseráveis, todos são juntamente consumidos. Vi que alguns foram destruídos rapidamente, enquanto outros sofreram mais tempo. Foram castigados segundo as ações feitas no corpo. Alguns ficaram muitos dias a consumir-se, e, enquanto havia uma parte deles a ser consumida,
permanecia toda a sensação de sofrimento. Disse o anjo: o verme da vida não morrerá, seu fogo não se apagará enquanto houver a mínima partícula para ele devorar. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a descrição aqui, não é, que a irmã White fez sobre esse texto de Apocalipse, capítulo 20, sobre o momento da punição dos ímpios, né? O juízo final sendo exercido por Deus ali. E nós podemos ver aqui que existe um sofrimento, mas que ele não é eterno. Ele dura um determinado tempo e depois o corpo ele é consumido, não é? E aí a pessoa deixa de existir para sempre. Bom, agora nós vamos ler um outro texto que está na meditação matinal Maranata, o Senhor logo vem. É um texto que vai mostrar o contraste, é um texto que vai mostrar o outro lado, a atmosfera do céu. Vamos ler aqui, olha só. As nações dos salvos não conhecerão outra lei que não seja a do céu. Serão todos uma família unida e feliz, vestidos com vestes de louvor e gratidão. Acima dessa cena cantarão as estrelas da manhã juntamente, e os filhos de Deus clamarão. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66, verso 23. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Isaías capítulo 40, verso 5. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías capítulo 61, verso 11. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa e por grinalda formosa para o restante do seu povo. Isaías capítulo 28, verso 5. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, esse texto está na meditação matinal Maranata, o Senhor logo vem, do dia 29 de dezembro. Que texto, hein? Que atmosfera maravilhosa haverá no céu. Uma atmosfera que ela não será contaminada pelo sofrimento de pessoas ímpias sofrendo eternamente. Imagine, querido irmão, querida irmã, você estar lá no céu louvando a Deus e se lembrar de que o seu querido, de que a sua querida, seja um filho, seja uma mãe, um pai, um irmão, está sofrendo do lado de fora ou em algum outro lugar. Não haveria espaço então para a alegria aqui, não é? Então que nós possamos nos lembrar de que os ímpios, eles serão extintos, serão consumidos e então acabarão, não ficarão sofrendo para sempre. Bom, e para finalizar, eu gostaria de ler um outro texto aqui, é o último de hoje, que está no livro Educação, e diz o seguinte para nós: a cada nação, a cada indivíduo de hoje, Deus tem designado um lugar em seu grande plano. Homens, mulheres e nações estão sendo hoje medidos por aquele que não comete erro. Pela própria escolha, todos estão decidindo sua história. E Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. A história que o grande Eu Sou indicou em sua palavra, unindo cada elo aos demais na relação profética, desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, nos diz onde estamos hoje, no transcorrer dos séculos, e o que se poderá esperar no futuro. Tudo o que a profecia predisse como devendo acontecer até a presente época tem sido traçado nas páginas da história. E podemos estar certos de que tudo que ainda deve vir se cumprirá em sua ordem. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, se vocês querem constatar o cumprimento das profecias, basta ver as páginas da história. E podemos ter a certeza de que aquilo que se falou ali na palavra de Deus a respeito do nosso futuro, isso também se cumprirá. Que nós possamos estar certos disso, não é? E que hoje possamos escolher qual será
a nossa história, o nosso final, não é? Deus, ele estendeu a salvação dele para cada um de nós. Então que nós possamos estender a mão da fé e agarrar a mão da graça de Deus que está ainda estendida para cada um de nós. Esse é o meu desejo, a minha oração. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.